Você faz horas extras todo mês, recebe 50% a mais. Está na lei, mas existe um CLT que fez hora extra por 3 anos, recebeu o adicional todo mês, assinou o holerite e acumulou R$ 11.000 de diferença que a empresa devia e nunca pagou. A conta parecia certa, mas foi feita com o número errado. Hoje você vai aprender a conferir antes de assinar. Mas antes de falar sobre como conferir, você precisa entender uma coisa que a empresa sabe e nunca vai te explicar. A crença mais comum entre os CLTs é que hora extra é calculada sobre o salário base. 50% a mais. Simples assim. Mas a hora extra não é calculada só sobre o salário base. Ela é calculada sobre o salário hora real, que inclui todos os adicionais habituais. Adicional noturno habitual, comissões habituais, gratificações habituais. Se a empresa calcular só sobre o salário base e você recebe qualquer um desses adicionais com habitualidade, ela está te pagando menos do que deve todo mês, há anos, e a diferença acumulada pode ser enorme. E ela continua calculando errado enquanto você continua assinando sem questionar. Essa não é uma interpretação, é jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula número 206 do TST estabelece que os adicionais habituais integram a remuneração para fins de cálculo das horas extras. Qualquer adicional pago com regularidade por mais de 6 meses consecutivos passa a integrar o salário para esse fim. Empresas que ignoram essa regra respondem por diferenças retroativas de até 5 anos em ação trabalhista. E 2026 trouxe uma mudança que aumenta o risco para quem não controla as próprias horas. Com a expansão do ponto eletrônico e a fiscalização digital da jornada pelo Ministério do Trabalho, as empresas passaram a ter registros mais detalhados de jornada. O que parece proteção para o trabalhador pode se tornar armadilha. Se o registro da empresa mostrar um número e o seu controle pessoal mostrar outro, o juiz vai precisar de provas. Quem não tem registro próprio, perde. Esse canal existe por um motivo simples: te dar as informações que o RH, o contador da empresa e o seu chefe nunca vão te dar. Porque essas informações custam dinheiro para eles e rendem dinheiro para você. Fica até o minuto 10 desse vídeo, porque é lá que você vai ver o cálculo do Felipe. 3 anos fazendo hora extra com a base errada. O número que apareceu quando ele refez a conta foi de mais de R$ 11.000. R$ 11.000 que a empresa devia e que ele nunca teria descoberto se não soubesse o que você vai aprender agora. Antes de falar sobre os erros que a empresa comete, você precisa entender como a hora extra funciona de verdade na CLT. A jornada padrão do trabalhador CLT é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Qualquer hora trabalhada além desse limite é hora extra e deve ser remunerada com adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal. Em domingos e feriados, esse adicional sobe para 100%, ou seja, o dobro do valor da hora normal. O limite legal de horas extras é de 2 horas por dia. Acima disso, além do pagamento, a empresa pode responder por excesso de jornada em fiscalização trabalhista. Agora, como calcular o valor correto de uma hora extra? O primeiro passo é encontrar o salário hora real. A fórmula é salário mensal total, incluindo todos os adicionais habituais, dividido por 220, que é o número de horas mensais de referência para a jornada de 44 horas semanais. Esse resultado é o valor da hora normal. A hora extra vale esse valor multiplicado por 1,5 para dias úteis, ou multiplicado por 2 para domingos e feriados. Se a empresa usar só o salário base nessa divisão, sem incluir os adicionais, o valor da hora fica menor e cada hora extra paga fica abaixo do que deveria.
Daqui a pouco você vai conhecer o caso do Felipe. Felipe faz horas extras há 3 anos, recebe o adicional todo mês, assina o holerite, nunca questionou nada, mas o cálculo da empresa usava o salário base sem incluir a comissão que ele recebe habitualmente. 3 anos de diferença acumulada. Quando Felipe descobriu, o número que apareceu na tela deixou ele sem palavras. Agora vamos falar sobre os 4 erros que a empresa comete no cálculo das horas extras. Erro 1. Base de cálculo sem adicionais habituais. Esse é o erro mais comum e o mais silencioso. A empresa pega o salário base, divide por 220, multiplica por 1,5 e te paga. Parece correto, mas se você recebe adicional noturno todos os meses, ou comissão todos os meses, ou gratificação de função todos os meses, esses valores precisam entrar na divisão. Sem eles, cada hora extra paga é menor do que deveria, e a diferença se acumula mês a mês, ano a ano, sem que você perceba. Erro 2. Não pagar hora extra de domingo e feriado com adicional de 100%. Muitas empresas pagam 50% de adicional em todos os dias, incluindo domingos e feriados, como se fossem dias úteis. O adicional em domingos e feriados é de 100%, o dobro da hora normal, não 50%. Se você trabalha aos domingos ou em feriados e recebe apenas 50% de adicional, a empresa está te pagando metade do que deve nesses dias. E existe uma situação que acontece em milhares de empresas brasileiras todo mês. O trabalhador faz hora extra. A empresa registra no banco de horas. O banco vence. A empresa não compensa. O trabalhador é demitido com saldo no banco. E a rescisão não inclui esse valor corretamente. A Márcia viveu exatamente isso. Você vai ver quanto ela perdeu e o que ela devia ter feito antes de assinar. Erro 3. Banco de horas irregular sem acordo coletivo válido. O banco de horas só é legal quando existe acordo coletivo ou convenção coletiva que o autorize. Acordo individual entre empresa e trabalhador não é suficiente para criar banco de horas válido. Se a sua empresa opera banco de horas com base em um documento que você assinou individualmente, sem respaldo de acordo coletivo, o banco pode ser inválido, e horas extras não compensadas por banco inválido devem ser pagas com um adicional de 50% sobre cada hora. Erro 4. Jornada extra não registrada, o trabalho invisível. Esse é o erro mais difícil de provar e o mais comum em ambientes com flexibilidade de jornada. Reuniões fora do horário, mensagens respondidas depois das 18 horas, relatórios entregues no fim de semana. Tudo isso é jornada extra que a empresa não registra e não paga. Se você trabalha além do horário e isso não aparece no ponto, você está fazendo hora extra invisível. E hora extra invisível não é hora extra gratuita por lei. É hora extra que você tem direito de cobrar, desde que consiga provar. Me conta nos comentários. Você já pegou o seu holerite e conferiu se a base de cálculo das suas horas extras inclui todos os adicionais que você recebe? Sim ou não? Porque a maioria nunca fez essa conta. E depois do próximo bloco, você vai entender por que a empresa torce para que você continue assim. Todo mundo acha que banco de horas é uma vantagem. Você trabalha mais agora e descansa depois. Parece justo, mas o banco de horas foi criado para beneficiar a empresa, não o trabalhador. Quando você faz hora extra e ela vai para o banco, você empresta o seu tempo para a empresa sem remuneração imediata. A empresa usa essa mão de obra agora e te devolve um dia de folga depois, quando for conveniente para ela. Se o banco vencer sem compensação, a empresa é obrigada a pagar. Mas se você for demitido com saldo positivo no banco, a empresa deve pagar todas as horas com adicional de 50% na rescisão. E quase nenhuma empresa faz esse pagamento corretamente.
Porque ela sabe que você provavelmente não vai conferir. Agora você vai conhecer o Felipe. Felipe trabalha como vendedor externo e recebe salário base mais comissão. A comissão dele varia, mas nos últimos 3 anos nunca deixou de aparecer no Rolerite. Todo mês, com regularidade. Felipe faz em média 15 horas extras por mês. A empresa paga 50% de adicional. O problema: a empresa calcula as horas extras só sobre o salário base de R$ 2.800, sem incluir a comissão média de R$ 900 que Felipe recebe todo mês. O salário, hora que a empresa usa, R$ 2.800, dividido por 220, igual a R$ 12,72. O salário hora correto com a comissão incluída, R$ 3.700, dividido por 220, igual a R$ 16,82. Diferença por hora extra, R$ 4,10. Com 15 horas extras por mês, R$ 61,50 de diferença por mês. Em 36 meses, mais de R$ 2.200 só de diferença mensal acumulada. Mas a diferença não para aí. Porque as horas extras mal calculadas também afetam o 13º, as férias com 1/3 e o FGTS, que usam a mesma base de cálculo. Somando tudo, mais de R$ 11.000 que a empresa devia ao Felipe. E ele assinou todo mês sem questionar. O Felipe descobriu R$ 11.000 de diferença em 3 anos de horas extras mal calculadas. A empresa não errou por acidente. Ela calculou da forma que era mais barata para ela. E o Felipe assinou todo mês sem questionar. O caso da Márcia agora vai mostrar que o banco de horas pode esconder um segundo prejuízo que a maioria só descobre quando já é tarde demais. Márcia trabalhou 4 anos em uma empresa de logística. Durante 2 anos, fez em média 20 horas extras por mês que iam para o banco de horas. O acordo de banco de horas era um documento que ela havia assinado individualmente com a empresa, sem respaldo de acordo coletivo. Quando Márcia foi demitida sem justa causa, o banco de horas tinha um saldo de 180 horas acumuladas. A rescisão não incluiu esse saldo. O RH disse que as horas seriam zeradas, porque o banco tinha vencido. O que Márcia não sabia, o acordo de banco de horas dela era inválido por não ter respaldo em convenção coletiva. Horas extras com banco inválido devem ser pagas com um adicional de 50% sobre cada hora. Com o salário hora de Márcia em R$ 16,00, 180 horas com 50% de adicional valem R$ 4.320 que não estavam na rescisão. Márcia assinou sem questionar e perdeu mais de R$ 4.000 por não saber que o banco de horas dela não tinha validade jurídica. Mas tem um terceiro caso, o caso do Tiago. Tiago trabalhou 2 anos fazendo horas extras noturnas em uma fábrica. Sabia que tinha direito ao adicional, sabia o valor aproximado. Quando foi reclamar ao RH sobre diferenças no cálculo, o RH pediu a prova das horas trabalhadas. Tiago não tinha nenhum registro próprio, só o controle da empresa. E o controle da empresa mostrava um número diferente do que Tiago lembrava. Sem registro próprio, Tiago não tinha como provar que as horas que ele apontava eram reais. A reclamação foi encerrada sem resultado. Você vai saber o que Tiago devia ter feito desde o primeiro mês. Mas antes, o plot twist que muda o que você pensa sobre hora extra noturna. Todo mundo sabe que hora extra tem 50% de adicional. E quem trabalha à noite sabe que existe o adicional noturno de 20%. Mas a maioria acha que esses adicionais não se acumulam, que um substitui o outro. Isso está errado. A hora extra noturna tem 2 adicionais que se acumulam, o adicional noturno de 20% e o adicional de hora extra de 50%. Os 2 incidem sobre o mesmo valor. E tem mais, a hora noturna é reduzida por lei.
52 minutos e 30 segundos valem como 1 hora para fins de pagamento. Isso significa que quem trabalha à noite tem mais horas computadas do que o relógio marca. Quem trabalha à noite e faz horas extras tem direito a receber significativamente mais do que qualquer outro CLT no mesmo cargo. E a maioria recebe como se trabalhasse de dia, sem redução de hora e sem acúmulo de adicionais. 3 CLTs, 3 histórias, 3 prejuízos diferentes. Felipe perdeu R$ 11.000 ao longo de 3 anos por um cálculo que usava a base errada. Márcia perdeu mais de R$ 4.000 porque o banco de horas dela não tinha validade jurídica e ela não sabia. Tiago perdeu a capacidade de provar o que era seu porque não tinha nenhum registro próprio das horas trabalhadas. O que os 3 têm em comum? A empresa sabia e nenhum dos 3 sabia. Agora você sabe. O protocolo vem agora. Tudo que você aprendeu até aqui vale 0 se você não souber o que fazer a partir do próximo Rolerite. O protocolo de hoje tem 6 passos. Você pode pausar, anotar e aplicar ainda hoje. Cada passo tem uma ação específica e uma verificação concreta. Começa agora. Passo 1. Calcule seu salário hora real. Pegue o seu Rolerite do mês passado. Some todos os valores que aparecem com regularidade. Salário base, adicional noturno se aplicável, comissões, gratificações de função. Some tudo. Divida por 220. Esse é o seu salário hora real. Se a empresa usa um número menor do que esse para calcular suas horas extras, ela está te pagando menos do que deve. Passo 2. Confira a base de cálculo das horas extras no Rolerite. Localize no Rolerite a linha de horas extras. Divida o valor total das horas extras pelo número de horas extras do mês. O resultado deve ser igual ao seu salário hora real calculado no passo 1, multiplicado por 1,5 para dias úteis ou por 2 para domingos e feriados. Se o resultado for menor, a base de cálculo está errada. Guarde esse Rolerite como prova. Passo 3. Verifique o acordo de banco de horas. Se você opera banco de horas, peça ao RH o documento que autoriza esse banco. Verifique se existe referência a acordo coletivo ou convenção coletiva da sua categoria. Se o documento for apenas um acordo individual assinado por você e pela empresa, sem respaldo coletivo, o banco pode ser inválido. Nesse caso, as horas que estão no banco podem ser cobradas como horas extras com um adicional de 50%. Passo 4. Confira horas extras em domingos e feriados. Verifique nos seus registros de ponto os domingos e feriados em que você trabalhou. Confirme se o adicional pago nesses dias foi de 100%, não de 50%. A diferença é de 50 pontos percentuais sobre cada hora trabalhada em dia de descanso obrigatório. Passo 5. Identifique trabalho extra não registrado. Revise os últimos 30 dias. Você respondeu mensagens fora do horário? Participou de reuniões além das 18 horas? Entregou trabalho no fim de semana? Tudo isso é jornada extra. Comece a documentar. Horário de envio de e-mails, prints de mensagens com data e hora, registros de acesso a sistemas. Esse material pode ser prova em eventual ação trabalhista. Passo 6. Esse é o registro que o Tiago não tinha. A partir de hoje, crie um controle paralelo das suas horas extras. Pode ser uma planilha simples, um bloco de notas no celular ou qualquer aplicativo de registro de jornada. Anote diariamente: data, horário de entrada, horário de saída, total de horas extras. Guarde os prints do ponto eletrônico da empresa sempre que possível. Esse registro paralelo é a diferença entre ter direito e conseguir provar que tem direito. O Tiago sabia o que era seu, mas não conseguiu provar. Você não vai ter esse problema se começar hoje. Bônus: prazo prescricional e como reclamar horas extras atrasadas.
O prazo para reclamar horas extras na Justiça do Trabalho é de 2 anos após o término do vínculo empregatício, com direito a cobrar os últimos 5 anos de contrato. Isso significa que mesmo que você já tenha saído da empresa, pode ter direito a cobrar diferenças dos últimos 5 anos de trabalho. Se ainda está na empresa, o prazo dos 5 anos corre continuamente. Como reclamar? Junte os olerites dos últimos anos, o controle paralelo de horas se tiver, prints e qualquer prova de jornada extra. Procure um advogado trabalhista ou a Delegacia Regional do Trabalho. Para valores abaixo de 40 salários mínimos, você pode entrar com ação no JTRA sem advogado. Recapitulando, os 4 erros que a empresa comete no cálculo das horas extras. Primeiro, base de cálculo sem adicionais habituais. Calcule o seu salário hora real e compare com o que a empresa usa. Segundo, adicional de 100% não pago em domingos e feriados. Confira cada mês. Terceiro, banco de horas inválido sem acordo coletivo. Verifique o documento que você assinou. Quarto, jornada extra não registrada. Documente tudo a partir de hoje. No início desse vídeo, eu falei de um CLT que fez hora extra por 3 anos, assinou o rolerite todo mês e acumulou R$11 mil de diferença que a empresa devia e nunca pagou. A conta parecia certa, mas foi feita com o número errado. Agora, você sabe qual é o número certo. E no próximo rolerite, você vai ser a primeira pessoa a conferir. Se esse vídeo te ajudou, inscreve no canal, porque cada vídeo aqui é uma conversa que o RH nunca vai ter com você. Te vejo no próximo.